Desejo uma boa noite a todos aqueles que estão já conosco, aqueles que estão de chegar, né? Sempre tem os atrasados. Muitas vezes também demoro para conseguir conectar, mas já estamos aqui ao vivo e em cores para dar início a mais um Escola do Ministério, né? Com a última parte, né? Do abuso. Não toqueis nos meus ungidos. Para quem assistiu, né, os anteriores, já sabe do que nós estamos falando. E irá observar que hoje nós vamos ter assim, uma finalização muito bacana, né, que é um convite a todos aqueles que ainda não pularam fora, né, do buraco, para que pulem. Eu quero dizer que tivemos um Shabat maravilhoso, desde ontem ao pôr do sol até hoje ao pôr do sol, onde passamos o tempo todo dentro de casa, onde a Eliane foi corrigindo, e eu acabei não corrigindo o que ela mandou corrigir, e eu comi bola e escrevi umas 2, 3 vezes Deus, Jesus, tá? Mas isso faz parte. No próximo já irá sem esses erros. Eu espero que todos tenham recebido as apostilas e espero que até em mãos Fique a todos, né? Ou pelo menos boa parte, se possível. E é isso. E hoje, como o presbítero disse, é a última parte, né? E agora, se necessário, vocês deem uma recapitulada, leiam de novo, né? Todo mundo tem aí na mão o estudo, né? Que é enviado toda semana. Agradeço muito a paciência de vocês, de estar aqui, né, escutando até agora, até hoje, esse estudo, que ele foi um pouco mais longo, né, do que os outros. E estou feliz porque em breve o nosso Rosh Hashanah, né, vai se iniciar, que é o nosso novo ano, o ano de acordo com a Bíblia, a Palavra do Eterno, né, terá início daqui uns dias, né? amanhã ao pôr do sol. Amanhã ao pôr do sol já está chegando. Então, é um novo ciclo, né? Que nós vamos iniciar. E com ele vem as festas, vem toda aquela alegria, né? Vem o Pessah, vem, né? E com a festa dos pães ázimos, que é iniciada com o Pessah e assim por diante. Então, para aqueles que acompanham, já praticam, né? Felicidade para todos aí desse caminho, desse novo ciclo. Bom, então vamos fazer uma oração, né, para podermos iniciar nosso estudo e vamos ver o que o Pai tem para nós hoje. Pai poderoso, eterno Criador e Yahu, agradecemos a Tua pessoa, Pai, por nos dar conhecimento, entendimento e principalmente por nos dar o Teu Espírito que nos faz praticar aquilo que Teu conhecemos. Pedimos a Ti, Pai, que ajude a todos aqueles que estão Te buscando, a todos aqueles que Tu já chamaste, a entender as coisas, a não ficarem caminhando por linhas tortas, a não ficarem se perdendo por causa desses experts em línguas, por causa desses que se dizem conhecedores dos idiomas, conhecedores
apostilas. Lembrando de uma coisa, né? A Eliane falou que hoje é a última parte. Não da apostila, tá? Essa apostila vai virar uma Bíblia. Eu não vou parar, não vou fazer a apostila número 2, número 3. Eu vou continuar. Tá? Vai ser uma apostila assim que vocês vão poder utilizar para todos aqueles que chegarem a vocês querendo aprender. Então, vocês vão pegar a lição 1, a lição 2, a lição 3 e vão estudando com as pessoas, porque é um crescendo. Claro que antes de entrar nessa apostila de Babilônia, que nós estamos estudando e vamos estudar agora, eu prefiro que vocês estudem com a pessoa o pacto. Aí depois essa apostila. Mas vamos em frente. Então hoje nós vamos abrir na página 82 da nossa apostila. No estudo 22, né? Intitulado dessa etapa, né? Do abuso não toquei nos meus ungidos, desse assunto. Abriram aí? Bom, nós vamos iniciar então a conclusão, né, que nós tiramos de tudo isso que nós vimos durante essas 6 semanas. Aliás, as 5 mais essa de hoje. Né? Então vamos lá. A conclusão é a seguinte, né, que eu creio, né, que chegou a hora de praticarmos uma verdadeira defenestração. Né? O que é uma defenestração? Uma defenestração é abrir as janelas, deixar a luz entrar, escancarar, né? Não deixar nada escondido. Então, uma defenestração espiritual, é claro. Arrancando as máscaras, né, dos pretensos ungidos do Senhor. Virando as costas e dando adeus aos faraós modernos. Né? E abandonando por completo aqueles que se especializaram em abusar de todos aqueles que em abusar de todos nós, né? Inclusive, nós já fomos abusados. Eu não tenho nenhuma dúvida, né, que a vasta maioria dos problemas que enfrentamos na igreja, né, do século XXI está diretamente relacionada às lideranças, né, canhestras que se escatelaram, né, encastelaram nas posições de liderança dessas pobres igrejas, né, de todas as denominações. Afinal, isso nem deveria existir, não é verdade? Igreja, denominação, religião. O que lhes permite manter, né, com mão de ferro, o absoluto controle sobre aqueles que ali frequentam. Né? Precisamos urgentemente pedir que Hu, né, suscite uma nova geração de pastores, ou seja, uma nova geração de pessoas que vão estar passando o verdadeiro evangelho. E que possuam verdadeiros corações, né, o genuíno coração de servos. Corações que sejam realmente no servir o povo de Yahuwah. E não em serem realmente servidos, como é o que nós vemos hoje em qualquer religião. E por favor, né, vamos aprender de uma vez por todas que igrejas e ministérios multimilionários, né, não servem realmente aos propósitos de Yahuwah, de levarem as boas novas a todo o seu povo em diáspora. Ok? Então, nós vamos iniciar nosso estudo a partir daqui e nós vamos ter respostas, né? Muita gente me pergunta, mas o que eu faço? E devido a essas perguntas, eu coloquei algumas respostas. Então, o outro subtópico que eu pus aqui é o que fazer. Então vamos lá. O primeiro parágrafo nos diz o seguinte, né, que eu quero agradecer, né, a um leitor que me escreveu e sugeriu, né, que eu procurasse oferecer algumas alternativas práticas às graves situações, né, que eu costumo discutir em meus artigos. Né? Quem lê meus artigos sabe que são sempre artigos que estão jogando pimenta nos olhos desses falsos pastores. Então, atendendo à sugestão recebida por esse amigo e irmão, aqui vão algumas atitudes práticas para se livrar de situações de abuso espiritual. Né?
Caso o leitor esteja vivendo uma situação como as descritas nesse trabalho, né, nessas 5 semanas que nós estudamos. Então nós tínhamos parado ali onde eu ia começar o primeiro parágrafo. Eu já estava falando dele, né? Mas é bom voltar a ele, né, para que a gente não... Bom, na verdade, nesse primeiro parágrafo, o que eu tinha dito era que um leitor pediu, né, para que um leitor daquilo que eu mando todos os dias pediu para que eu escrevesse o que podia ser feito, né, para que isso ocorresse. Então, eu queria aí, vou sugerir aí algumas coisas, né, que facilitarão talvez as pessoas saírem criam o controle que existe, né, e que estão disponíveis para as denominações se utilizarem, né, é, é muito complicado, né, porque envolve a pessoa de uma tal forma que ela sente que se ela for em oposição a qualquer daquelas coisas que sejam ditas lá, que ela estará pecando, que ela estará indo para o inferno, que ela estará uma série de coisas, não é isso? Então a pergunta desse parágrafo diz o seguinte: o que devemos saber de antemão? Nada que será dito a seguir é fácil de ser colocado em prática, né? A gente já experimentou isso, sabemos que não é fácil sair de Babel, né? Tomar certas atitudes que são necessárias para a gente se desprender dessas prisões que tem aí fora. Eu particularmente agradeço a Yahoo porque eu nunca fui, né, de me curvar. É que cada pessoa tem uma forma, né, assim, de encarar as coisas. Eu, pelo menos, quando eu enxergo a verdade e vejo que eu estou afundada numa prisão, num erro, eu já levanto logo e saio correndo na direção do que é certo, daquilo, pelo menos, que eu entendi que é o correto. Agora, tem pessoas que têm mais dificuldade, fica na dúvida, fica presa, igual eu ouvi de muitas pessoas, mas lá estão todos os meus amigos, as minhas amigas, né? Eu já ouvi isso muito. Mas e aí, são anos, né, que eu tô ali, como é que fica? Então aquele apego, assim, de
ungidos do Senhor. Isso é uma invenção. De uma forma especial, né? Assim como eles dizem que são. Nós vamos entender, né, que você, eu, enfim, nós, simples ovelhas, né, recebemos de Yahu a mesma unção, que é exatamente a que um pastor, um moré, um professor, como vocês quiserem chamar, recebeu. Qual é essa unção? É a ajuda do Espírito de Santidade de Yahu. Portanto, não se sinta intimidado nem amedrontado diante das ameaças desses pastores. Veja, os pastores, ou seja lá como você quiser chamá-los, eles são tão mortais quanto todos nós. Mesmo que gostem de pensar, né, de si mesmos mais do que convém. Quer ver? Vamos ler aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Que eu peço para a Eliane ler para nós. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Yahu repartiu a cada um. Aí na apostila de vocês deve ter escrito Deus, né? Pisada na bola minha, tá? Que eu vou escrevendo rapidinho e sempre sem tempo. É Hu, tá? Mas na próxima vocês já vão receber ela consertada. Então observa o que diz esse texto que Shaul está falando, né? Porque pela graça que me é dada, que eu aqui na verdade eu diria, eu vou tirar a palavra graça, porque a palavra graça é uma desgraça. E vou colocar no lugar misericórdia. Né? Então, porque pela misericórdia que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Observe entre os mudanos, é isso que nós vemos, né? Um é melhor que o outro. Um quer ser melhor que o outro. E ele diz que pela misericórdia que nós recebemos de nosso Pai, Yahu, cada um de nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. O que significa além do que convém? Além da realidade. Veja, aí ele diz, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Yahu repartiu a cada um. Observe, não existe unção maior ou menor, mas existe fé maior ou menor. Então, discordar de um pastor abusador, né, pode não ser fácil, mas nunca trará as consequências anunciadas pelo abusador e os seguidores deles. E eu digo isso por experiência própria. Eu já mandei muito desses pastor abusador, muito desses que se sentem os pai apóstolos, para aquele lugar e não aconteceu nada. Por quê? É que nem Shaul fala. Um ídolo não é nada mais do que um boneco. Né? Ele não faz nada. E o medo dele, se você falar alguma coisa contra ele, e ele quiser falar alguma coisa contra você, você falar outras piores ainda, e ele ficar pior ainda. Então não tenham medo. As perguntas desse parágrafo dizem o seguinte. O que você deve compreender primeiro? Conforme a palavra, não existe pastores que sejam ungidos do Senhor, né? Conforme eles colocam. De uma forma especial a torná-los maior que os demais. Então não existe unção nenhuma que torne alguém superior a outro. Né? Não é isso que a palavra diz. O que são os pastores? Mortais como todo mundo, né? Como qualquer animal, como qualquer ser vivente sobre a face da terra. Eles são mortais. Né? E mesmo que gostem de pensar de si mesmos mais do que convém, conforme nós lemos no texto. Sim. Né? Eles se acham imortais, mas não são.
né? Se chegar alguém lá, não sei porquê, né? Que eles, quem será que as pessoas acreditam nisso? Porque eles põem até púlpito blindado, né? Púlpito não, é o palco deles lá, coloca vidro blindado para não ser atingido por nada. Então isso significa que eles não são imortais, né? Não eles só não são imortais, como significa que eles sabem que eles têm um monte de inimigo. Né? Então, pode levar um tiro a qualquer momento. Então, né? Ou eles têm a consciência de que são acusadores fazem, né? O Shaul nos exorta, não pense de si mesmo, não faça isso. Por quê? Porque você só tende a cair no buraco. Isso só leva, né, ao que são esses que estão por aí, né? O resultado é esse, que está aí fora, que nós todos conhecemos. Quer ver um exemplo bacana, né, para isso aí? É nós pegarmos aquela cena, né, em que o Mashiach estava ali ceando. Não vamos entrar no mérito de que se isso é verdade ou é mentira. Vamos simplesmente utilizar como parábola, então. Né? O Mashiach estava lá, no dia 13 ao pôr do sol, comendo com os 12 apóstolos, e num dado momento ele foi lavar o pé dos apóstolos. E para variar Kefas, né, Pedro disse, não, a mim não lavarás, imagina, o senhor vai lavar meu pé? E ele disse, bom, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí Kefas diz, não, pode lavar o corpo todo, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? É que o Mashiach, é claro que ele, ali no meio daqueles 12, era o único que estava entendendo o que estava acontecendo. Ele era o mestre, ele era o Moré, ele era o professor deles. Mas, no entanto, ele os ensinou que eles têm que ensinar, porque depois que eles receberam o dom do Espírito, eles também passaram a ser Moré. Mas é ensinar para servir, não ensinar para ser servido. Essa é a questão X da coisa. Né? A pergunta dele diz assim, o que não ocorrerá ao discordar de um pastor? Que nenhuma das pragas deles, né, que eles rogam, vai pegar em você, vai acontecer. Né? Não, e até eu vou mais longe. E mesmo quando eles te expulsam lá daquele pardieiro, é um favor que ele está te fazendo. Se ele resolver te excomungar como um padre católico, né, que eles são muito católicos, na verdade eles só mudaram a palavrinha, que é expulsão, né? Então, eles vão estar prestando um favor a você se eles fizerem isso, te expulsando de lá. Então não se preocupe. Não, e depois tem outra, né? Por exemplo, tem gente que tem medo, por exemplo, de enfrentar um pastor desses, porque ele tem dinheiro, o pastor pode vir, pode abrir um processo contra ele. Mas nenhum pastor vai querer abrir um processo contra ninguém sobre uma coisa que ele sabe que ele é culpado. Vocês veem que volta e meia, esses pastores grandões aí estão sendo chamados à Polícia Federal. Eles estão depondo, todos eles têm processo nas costas. Todos. Por quê? Porque eles não estão limpos, né? Então, porque se fosse assim, metade do pessoal da internet já teria sido preso, né? Porque o que se fala hoje em dia desses pastores abusadores é um absurdo, é o mesmo, né? Vamos lá. No quarto parágrafo, eu dou um terceiro, vamos dizer, conselho. Né? Que você precisa entender, né, que não existe uma diferença de posição quando se compara a um pastor.
A simples ovelha e o mais exaltado dos pastores estão exatamente na mesma posição. Ambos são servos de Yahu e têm que prestar contas a ele. Então não existe, portanto, nenhuma diferença na posição entre pastores e ovelhas. Pastores não estão em posições mais elevadas ao passo que as ovelhas estão em posições inferiores. Isso não existe. É uma invenção de homens maldosos e aproveitadores. Todos os do povo de Yahu estão em uma mesma posição. Estamos todos em Yahu. Quer ver? Vamos ler o que nós encontramos Shaul falando lá em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 11 a 16. Por favor, Eliane. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para emissários, e outros para pastores e doutores. Observem essas funções, todas são dons, não cargos, tá, gente? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do povo de Yahu, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do ungido de Ru, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Hamashia, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que A Eliane estava justamente lendo o versículo, eu vou pedir para que ela leia novamente inteiro, né? Que é o versículo que está em Efésios, capítulo 11 ao 16. Perdão. Capítulo 4, versículo 11 ao 16. Por favor, Eliane. e ele mesmo deu uns para apóstolos e
estamos todos nele, né? Como estamos ligados, estar nele é estar com o mesmo propósito, é participar do propósito, é ser parte, né? É o mesmo objetivo, o mesmo pensamento. Então, isso é estar em Yahoo. E todos nós estamos nele, aqueles que, né, são chamados. Os que são povo, né? Bom, vamos então agora para o parágrafo 5, com uma quarta proposta, né, de saída de Babel. Então, a gente precisa entender também que a mesma consideração e respeito que você deve ao Moré, que é instrutor, né, ou pastor, é exatamente a mesma que você deve a todos os outros irmãos. Não é porque alguém tem o título ou alguém se coloca na posição que você vai tratá-lo melhor do que trataria ao seu irmão que está sentado ao seu lado. Não. Nós temos que conversar com todos, nós temos que amar a todos da mesma forma, porque todos nós somos carnais, mortais, pecadores, imperfeitos, até que consigamos um corpo incorruptível, se é que vamos conseguir. E por outro lado, os pastores devem fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, eles são ovelhas também, embora sejam pastores. Então eles também não podem fazer distinção. Eles têm que tratar todo mundo igual. Nós temos que lembrar que o abuso espiritual é fruto absoluto da falta de amor de Yahoo na vida do abusador. Que às vezes, falando até em nome de Hu, mas esses pastores abusadores não possuem o amor de Yahoo em seus corações. Eles falam muito de amor, eles falam muito de amar ao próximo, eles falam muito de não julgar, porque senão é falta de amor. Mas esse amor que eles falam é o amor carnal. Eles não possuem o amor de Yahoo, porque se eles possuíssem o amor de Yahoo, eles não fariam distinção entre um irmão e outro. A pergunta A diz o seguinte:
é teu irmão. Tá? Porque tem pessoas, por exemplo, que chegam na gente já de um jeito que se você não meter o pé no peito dele, ele vai meter no seu. Veja, não é esse amor, tem muita gente que confunde, né, o amor de... Que amar, esse tipo de amor que acha que tem que engolir sapo e deixar a pessoa pisar na sua cabeça, fazer o que bem entende, e te desrespeitar, é aquele papo da cristandade aí, né? Sim. Não julgueis, não sei o que, esses papos aí. Mas não é bem assim, eu acho que você deve se colocar, não porque você se acha maior ou menor, é porque até mesmo você pode estar mostrando à pessoa que não é por aí, né? Ela não tem o direito de chegar daquela maneira. E às vezes só, né, dando um empurrão, não chega para lá para poder a pessoa entender, porque tem gente que não entende de outra maneira, né? Não, a questão é que tem muito. Já me perguntaram muitas vezes. Não estou aqui defendendo ser, como fala? Ser grosseiro, ser estúpido. Não estou defendendo isso. Mas muitas vezes a resposta tem que ser à altura, porque senão ninguém sai edificado dali. Me fazem muito essa pergunta, né? Por que certas pessoas chegam em mim e eu digo, diga, amado, o que me acontece, como é que você está? E tem certas pessoas que chegam com 2 palavrinhas e eu já digo assim, mais uma palavra eu te expulso. Veja, meus irmãos, nós não temos 5 dias de estrada. E nós sabemos que nós estamos vivendo sob o domínio de Satanás, que ele tem pouco tempo, que ele está raivoso, ele está querendo justamente derrubar todo mundo. Então tem gente que já chega na gente com um papo que não tem que dar trela não. Sabe, tem uns doidos varridos mesmo na internet. Fica roubando o tempo da gente, né? Roubando o tempo da gente. Podia estar utilizando o tempo contra coisa e essas pessoas ficam te roubando o tempo. A palavra é essa, né? Roubando. Desperdiçando o seu tempo. Tem um aí que se diz profeta que eu já deletei 2 vezes, mas fiquei com pena e aceitei de novo quando ele me convidou. Mas é uma pessoa que realmente, sabe, ela inspira, infelizmente, não amor, ela inspira pena na minha pessoa. Por isso que eu aceitei de novo. Quem sabe um dia ele acorda, mas pelo que me disseram aí, pessoas que eu conheço há anos, ele está cada vez mais dormindo. Então, tem coisas que você não tem que perder tempo. Não, e tem o próprio Machia disse, né? Tá na palavra. E agora, se tiver uma capa, venda e compra uma espada. Claro, se defenda. Nesse meio que nós vivemos hoje, não dá para ficar... Você é engolido por esse bando de lobos aí. Então, a gente tem que ter... Se temos o discernimento que o próprio Pai nos dá, de quando é uma pessoa que realmente está querendo saber, mas não tem nem a capacidade, assim, talvez falta um pouco de... até de conhecimento mesmo, para chegar, a pessoa não tem um jeito para chegar, a gente entende, né? Parece até às vezes meio grosseira, mas você vê que é falta de conhecimento. Mas quando é pessoa querendo alugar o seu tempo, e não, sabe, jogar de fora... E te alugar para te dizer coisas contrárias àquilo que você tem fé. Sabe? Não é uma questão de dizer assim, outro dia uma mulher falou para mim assim, eu já vi que o senhor é daqueles que se a pessoa não aceita o que o senhor diz, o senhor deleta. Eu falei, a senhora quer ser deletada? Claro que sim. Por que eu vou perder meu tempo ouvindo coisas que eu já ouvi há 20 anos atrás e já descartei? Por que eu vou ficar discutindo com uma pessoa que está dizendo para mim que vai para o céu? Ah, dá licença. 6, né? É. Amanhã, às 8 horas da manhã, virá um técnico aqui. É um amigo meu. E ele vai mexer na máquina. Porque, como deve ter percebido, nós caímos novamente. Infelizmente, porque esse estudo
ele é muito bacana, ele é muito legal. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar por aqui, porque não vamos querer abusar da paciência de ninguém, nem da nossa própria, né? Porque cada vez que cai é um drama aqui, sabe? É incrível que o computador nem liga de novo. Ele demora para ligar de novo. Então tem algum problema sério acontecendo. Então, amanhã às 8 horas da manhã eu marquei com o técnico. E ele vindo, nós vamos gravar o restante, que é do 6 ao 11, tem depois um término, né? Aí eu vou baixar essas partes, sei lá quantas foram, até esqueci quantas vezes caiu, né? Acho que 2. Eu vou baixar essas partes, vou juntar tudo e passo o link para que vocês possam assistir de uma vez só. Ok? Eu peço que nos perdoem, mas realmente está acima da nossa vontade.